Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais este estudo bíblico. Muito obrigado pela sua audiência nessa oportunidade que temos, né, em mais essa oportunidade que temos de estudar a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da epístola, né, da carta de Paulo aos Efésios. Já fizemos o capítulo 1 e 2 na semana passada, o pastor Jorge e eu nós estávamos aí. O pastor Nicolas hoje retorna aqui para estar junto conosco e também refletir sobre os capítulos hoje, né, os capítulos 3 e 4. Nós vamos com calma, porque como vocês puderam ver na semana passada, nós falamos mais de uma hora sobre 2 capítulos e foi pouco tempo, né? Os capítulos 3 e 4 vão na mesma linha, a carta aos Efésios é uma carta riquíssima, né? Tanto que ela é tão conhecida. Eu acho até que não foi combinado isso, mas é importante a gente estudar ela nesse importante mês, né? O mês da reforma, né? No dia 31 de outubro, nós estaremos lembrando a reforma luterana. Pastor Jorge, Pastor Nicolas, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Olá, tudo bem? Que bom que a gente pode estar aqui de novo. Semana passada nós tínhamos 66,66% dos pastores presentes, hoje nós temos 100% aí, ó. Nicolas está de volta, bom tê-lo. Só dois falando e falaram mais de uma hora, né? Minha Viu nossa. só? Espero, vamos ver como é que vai ser hoje, né? Então tá, um abraço para todos, vão abrindo as Bíblias aí, Efésios. Isso aí, minha saudação também para todos vocês aí que nos acompanham com sua Bíblia, com seu aplicativo. A gente comentar, ver alguns detalhes, né, do rico texto que o apóstolo Paulo escreveu para o povo de Éfeso. E assim, rico texto, quero usar exatamente ali uma frase do Paulo, né, quando ele diz assim que Cristo habite, né, no coração de todos nós, né, dos Efésios, no caso, no versículo 17. Esse é o nosso propósito sempre quando lemos a palavra de Deus e refletimos e pensamos sobre ela. Isso aí. Muito bem, vamos iniciar fazendo uma pequena oração. Pastor Jorge, de repente, pode iniciar orando para nós? Vamos lá então, vamos orar. Obrigado. Deus eterno, misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, nós novamente, mais uma semana, estamos aqui abrindo nossas Bíblias para ouvir a Tua Palavra, para adentrar e conhecer esses mistérios que Tu nos revelas através da Escritura. Nós já vimos um pouco desse mistério, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Nós queremos te agradecer, Senhor, por ter revelado isso aos gentios. Lembrar que nós somos esses gentios também. Nós não fomos nascidos dentro daquele povo, mas fomos trazidos por Cristo para formar um só corpo, a igreja. Muito obrigado por isso, Senhor. Também te pedimos que tu envies o teu Espírito Santo a mim, ao pastor Lucas, ao pastor Nicolas, e também a cada um que agora está participando desse estudo, seja onde quer que esteja, ou em que data seja, que momento do dia seja. Senhor, envia o Espírito Santo para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender e para que a gente possa ser tocado pela tua palavra, que demonstra um amor tão grande que tu tiveste por nós e também nos incentiva a ter esse amor para com o nosso próximo também na prática. Te pedimos isso, Senhor, na esperança de que nos ouves e nos respondes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Posso começar, talvez, dando uma recapituladinha? Vamos lá, então, de forma bem rápida, tá? Semana passada a gente já falou um pouquinho, se você quiser um contexto um pouco maior, também dá para dar uma olhada no nosso estudo anterior. Mas de forma bem geral, bem rápida, a carta de Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, por volta do início da década de 60, ali, 61, 62. E ela é escrita, segundo o texto que nós temos hoje, para os santos que vivem em Éfeso. Embora a gente tenha lembrado também, semana passada, que nos manuscritos mais antigos essa partezinha não tem. Então, de qualquer forma, a gente entende sobre isso, que também foi escrito para aquela região, né? Éfeso era a capital daquela província romana da Ásia, a gente mostrou também um mapinha, né? Era onde morava o governador, e era uma cidade muito poderosa, era uma cidade onde havia muito essa questão da deusa Diana. A gente falou do templo que tinha lá, a gente mostrou até algumas imagens de lá, né? E a gente entende dessa carta um pouquinho do que está acontecendo lá. Quem está levando, quem está portando essa carta, a gente vai ver no próximo estudo, nesse aqui, a gente não vai chegar lá ainda,
No capítulo 6 fala que é o tal do Tíquico, lembram dele? A gente já falou sobre ele em Colossenses, também em Filemão, porque ao mesmo tempo que ele está levando a carta aos Efésios, ele está também levando a carta aos Colossenses e também está levando a carta de Filemão, né? Então, para entender um pouquinho mais sobre isso, se você quiser, também volte àquele estudo que a gente fez sobre Colossenses, também tem um pouquinho mais de contexto ali. Mas, de qualquer forma, o Tíquico é aquele que está levando essa carta. E os Efésios, eles sofriam uma espécie de pressão dupla, né? Ao mesmo tempo, algumas pessoas achavam ou estavam ensinando de que aqueles gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu, do povo hebreu, na verdade, eles deveriam ter as mesmas marcas, ou seguir as mesmas leis que o povo do Antigo Testamento seguia para ser considerado de fato o povo de Deus. Né? Para ser cristão, você tinha que fazer a circuncisão, tinha que observar certos dias, né, no calendário religioso e tudo mais. Então, essa era uma pressão que eles sentiam, né? Por outro lado, a pressão da consciência deles atacava às vezes, porque eles se lembravam de como eles viviam sob o poder desses outros deuses. Na verdade, não existem outros deuses, né? Tudo que não é Deus é criatura, né? Portanto, não existem deuses, existe apenas um Deus. Então, eles se sentiam mal porque eles lembravam daquilo que eles estavam sob há tempos atrás. Então, eles estavam debaixo do poder das potestades, né? Ele fala dos poderes das potestades, né? E em outras palavras, do demônio, do diabo, né? Dos diabos, né? Dos demônios. Então, basicamente é isso, né? Eles estavam sentindo essa pressão também, por isso que essa carta Paulo escreve para também reafirmar eles e para consolar, para encorajar eles como cristãos. Por isso essa ênfase que Paulo dá a Cristo ser colocado acima de tudo. E hoje nós vamos também passar por isso. Cristo está acima, inclusive, dos diabos, dos demônios, desses poderios, né? Não existe alguém um competidor à altura, né? E também esse mesmo Cristo derrubou esse muro que separava, esse muro das leis que antes separava esses dois povos e fez para si um só povo. E isso também que a gente viu, né? No capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele traz aquilo que eu chamei de bife, né? O bife do capítulo 2, que era a salvação por graça mediante a fé em Jesus. Acho que de forma geral é isso do contexto, assim, só para dar uma pinceladinha, né? Sim. Acho que... Pastor Nicolas, quer fazer um comentário sobre os primeiros capítulos? Não, eu ia comentar se eu podia começar lendo aí o 3, e aí aí depois a gente já começa, beleza? Então vamos lá então. Efésios 3. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês,
pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Acho que o que mais chama atenção aqui, isso aparece lá no capítulo 2 também, quando se fala que a salvação, a causa eficiente, a causa operante da salvação de todo ser humano, quer ele hebreu ou grego, né, é a graça. E o meio através do qual é a fé. E aí, isso acontece, é a fé. Isso está lá, né, naquele cânone, dentro do cânone, né? Efésios 2, 8, 9, 10, assim por diante. Mas o mais interessante aqui é que, de uma forma explícita, não que antes isso não tenha sido dito, né? Mas, assim, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 3, versículo 6. De forma clara e explícita, com todas as letras, né, a noção assim que agora, pela igreja, olha ali no versículo 10, né, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, o apóstolo Paulo, que se identifica assim como, aqui ele diz que ele é o menor de todos os santos, lá para o Timóteo ele diz que ele é o principal dos pecadores, lá em Coríntios, 1 Coríntios ele diz, eu nem devia me chamar de apóstolo. Então, através desse cara, a multiforme, e é através da igreja, né, dos Efésios também, a multiforme sabedoria de Deus vai para todos, vai para todo mundo, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho e assim por diante. Então, esse mistério, né, que Deus revelou ao Paulo e direcionou ele aos gentios, aqueles que não eram assim participantes lá da primeira aliança, né, não eram hebreus, isso nos deixa assim de olhos abertos e também com a visão aberta para o objeto da missão da igreja, do nosso testemunho diário, né? Não apenas esta, não apenas aquela pessoa, mas todos, né? Todos estes precisam se enriquecer da graça de Deus nas suas vidas, começando pelo perdão que traz a paz. Me chama a atenção também que esse capítulo, em diversos momentos, ele ecoa textos de outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Né? Ele fala da largura, do comprimento, da altura, da profundidade. Isso está em Romanos 8. Ele fala da riqueza, né? Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E aqui ele fala das riquezas insondáveis de Cristo. Né? Então, como essa carta, assim, o apóstolo Paulo parece que vai copiando, né, das outras que ele escreveu, aquilo lá ficou bom, acho que esse povo merece ouvir isso também, precisa ouvir isso também. Né? Acho legal de perceber essa conversa entre as cartas do próprio Paulo, né? Me chama a atenção também nesse capítulo aquela palavrinha que ele termina a primeira parte ali, no versículo 12, que ele fala em Cristo temos ousadia, né? Acho que foi o pastor Lucas que falou um pouco sobre isso um tempo atrás, num outro estudo nosso, né? Só falou um pouco sobre ousadia, né? Em Cristo temos ousadia. Isso me parece assim, lembrando, né, que onde é que o Paulo está preso em Roma, né? E essa ousadia justamente
não se preocupar muito com o que vai acontecer, né? Vai acontecer tanto no que tange a este mundo, né? Uma espécie de perseguição, ou mesmo uma espécie de perseguição espiritual também, né? Lembra que estar do lado do diabo é afetar a ira de Deus. E estar ao lado de Deus é atingir a ira do diabo, né? O contrário também é verdade. Estar do lado de Deus é causar a ira do diabo, né? E ele vai continuar, ele vai talvez até mesmo intensificar as tentações para poder tirar a gente dessa posição defensiva ao lado de Deus, né? Deus é aquele que está lutando na batalha, mas às vezes o diabo vai provocar a gente para fazer a gente sair do posto, desse posto de ficar firme ao lado de Jesus e até mesmo achar que a gente pode lidar com ele, a ponto de a gente querer ir caçar o diabo, né? A gente também já falou sobre isso. Por isso me parece assim, ó, ele fala sobre ousadia, não querendo ligar para essas coisas, mas lembrando assim, olha, fica firme, fica firme no teu posto é ficar do lado de Jesus, porque é Jesus que vence o diabo, né? Eu sempre lembro das explicações do professor Linden, especialmente naquela parte de Mateus que fala da tentação, né? Jesus tentando, aliás, o diabo tentando a Jesus no deserto. Ele sempre diz assim, olha, Jesus não está dando ali uma explicação de como a gente vence o diabo. Ele está vencendo em nosso lugar. Nossa posição nessa batalha é de ficar do lado de Deus, ficar do lado de Jesus em posição de defensiva, de ficar firme ali, deixar Deus atacar, deixar o Jesus Cristo atacar o diabo. Além disso, esse papel do Paulo é justamente o de anunciar essas coisas também aos gentios. Mesmo que isso gere aquilo que ele está sofrendo agora, né? A gente tem que lembrar que o Paulo está preso em Roma, a gente não pode romantizar isso como se isso fosse as mil maravilhas, né? A gente já viu nas outras cartas estudadas assim, nessa série como isso afeta Paulo, né? Como isso não é uma coisa positiva para Paulo, mas ao mesmo tempo não é um sinal de coisa ruim. Muito pelo contrário, Paulo até vê nisso uma oportunidade de falar, de espalhar esse evangelho. E aqui ele quer justamente segurar ou assegurar aos Efésios de que isso é motivo para honra, é motivo de honra para ele. Olha o 13, né? Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Né? Versículo 13 do capítulo 13. É motivo de honra. Então, novamente, a perseguição, a tentação, são até sinais positivos, né? São sinais de que a gente está do lado certo da batalha, está do lado de Jesus, né? Sendo tentado pelo diabo para a gente sair de lá. E só para concluir assim, minha colocação desse capítulo, achei interessante isso, né? Como o Paulo, e esse é um recurso de uma carta, olha como isso é real, né? O Paulo estava escrevendo uma coisa e aí ele se interrompe. Ele diz, né? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram, e aí ele se interrompe, ele fala uma outra coisa, ele vai voltar a falar daquilo que ele começou lá no versículo 14, que é propriamente a oração do Paulo. Olha que interessante, como isso é real, né? Isso é o Paulo escrevendo, não é uma coisa fabricada, né? Uma coisa real. Ele estava escrevendo, mas acho melhor eu botar isso aqui. Ele fez um negócio e voltou, então é o seu assunto, né? Como é interessante ver a escritura também como uma coisa real, como uma carta real. Né? Eu queria fazer um destaque para mim, o versículo mais bonito desse capítulo é o 18, os versículos, né? Os 18 e 19, onde Paulo fala para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, né? E aí a minha pergunta, na verdade aqui Paulo está pedindo a Deus, ele pede a Deus que eles possam compreender por meio da fé em Cristo o tamanho do amor de Deus por eles. Isso aqui me chama a atenção, eu fiz até uma série de sermões sobre esse tema agora na quaresma aqui na minha congregação. Qual que é o tamanho do amor de Deus? Como é que a gente pode compreender isso? Como é que a gente pode medir o amor de Deus? Quer dizer, o apóstolo Paulo fala, dessa forma vocês vão poder compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Quer dizer,
como o amor de Deus ele é incomensurável, não tem como a gente medir, não tem como a gente saber o que é. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, realmente, depois ele vai, vou parafrasear totalmente, né? Mas o amor de Deus é uma loucura. Porque você olha para Cristo e você não consegue entender, está além da compreensão humana, estabelecer como Deus conseguiu residir na carne humana. Está além da compreensão humana, como que Deus conseguiu revelar os mistérios da salvação àquele que há pouco tempo atrás perseguia a igreja. Está além da compreensão humana, como que Deus está apto, como que Deus está disponível a salvar aqueles que não são do povo de Israel, que não obedeciam às leis do povo de Israel. Está além das compreensões humanas. E o mais importante, o que está além da compreensão humana, é quando nós olhamos para a cruz. Nós vemos o Deus morto. Isso é o que está mais fora da nossa compreensão. Então, mesmo que Paulo ore para que nós possamos compreender a largura, a profundidade, a altura e o cumprimento do amor de Deus por nós, ele é impossível porque nenhuma palavra pode descrever o mistério que é o amor de Deus por nós. Mas, apesar de nós não podermos entendê-lo, ele está revelado. E nós podemos conhecer esse mistério de Deus quando nós olhamos para a cruz. Quer dizer, por exemplo, eu sempre gosto de usar isso nas minhas palestras que eu falo sobre esse tema. Eu sempre uso esse texto bíblico, é Êxodo, acho que é Êxodo 18 ou Êxodo 33, não lembro exatamente qual que é o texto. Onde o Moisés chega para Deus e fala assim, Deus, eu gostaria de ver a sua face. E aí Deus diz para ele assim, não, a minha face você não pode ver, mas eu vou deixar você me ver de costas. Eu acho esse texto muito interessante, porque Deus revela para Moisés aquilo que Deus quer que ele veja, não o que Moisés quer ver. Moisés quer ver o rosto de Deus, quer ver a glória de Deus, quer ver a majestade de Deus. Moisés quer que Deus revele todos os segredos escondidos da divindade de Deus ali para ele. E Deus diz, você vai ver o que eu deixo você ver. E o que Deus deixa nós vermos dele? Aonde Deus se revela para você e para mim? Na cruz? É na cruz que os mistérios de Deus são revelados para nós. Quer dizer, nós não temos como compreender a altura, a profundidade, a largura, a amplitude do amor de Deus por nós, mas nós podemos saber que mesmo que nós não entendamos e mesmo que essa mensagem seja até, de certa forma não, seja uma loucura para o nosso entendimento, e realmente o é, como o apóstolo Paulo diz, ainda assim ali o amor de Deus está demonstrado claramente. Ali não há mistérios. No teu batismo, quando você ali naquele momento foi marcado com a graça de Deus, quando você é absolvido dos seus pecados, quando você recebe o sacramento da Santa Ceia, quando você ouve a palavra de Deus, Deus está te revelando o quanto Ele te ama. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Deus é tipo um namorado chato. Sabe o namorado chato, né? Tem uma história. O namorado chato, ele era o aniversário da namorada. E aí ele queria dar um presente para ela, mas ele queria mostrar muito que ele ama ela. Ele queria muito mostrar isso para ela. E aí de manhã cedo ela acordou, ele mandou uma cesta de café da manhã para ela, escrito um bilhetinho assim: Feliz aniversário, eu te amo. Aí ele chamou ela para almoçar e aí tentou demonstrar mais uma vez como ele ama ela. Levou ela num restaurante caro e aí no final ele disse para ela: Feliz aniversário, eu te amo. À noite ele levou ela no restaurante de comida japonesa mais chique da cidade. Aí no final ele deu para ela uma joia e dentro da caixinha da joia tinha um bilhetinho: Feliz aniversário, eu te amo. Quando eles saíram do restaurante, tinha aqueles aviões carregando aqueles banners enormes, escritos Feliz aniversário, eu te amo. E quando ela chegou em casa, por aqui já do namorado, alguém bate na porta dela e aqueles coraizinhos que vão na porta de casa, os telegramas, né? Cantando músicas românticas e no final entregaram um bilhetinho para ela dizendo Feliz aniversário, eu te amo. Quer dizer, ele encheu, é um namorado chato, né? Ele demonstrou de muitas maneiras como ele te ama. E Deus demonstra de muitas maneiras como ele ama você e a mim também. Quer dizer, ele demonstra pelo batismo, ele demonstra pela ceia, pela palavra, pela proclamação da absolvição, pela consolação mútua entre os cristãos. Quer dizer, Deus demonstra como ele nos ama de muita... E esse mistério do amor de Deus está revelado
na cruz, quando nós olhamos para o Cristo morto, ensanguentado, que sofreu por você e por mim. Né? Essa é a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus por cada um de nós. Eu acho esse texto fascinante de refletir. E conhecer esse mistério não necessariamente significa compreendê-lo, né? Antes, aqui em off, nós estávamos conversando sobre razão, sobre a relação da razão e da fé, né? A gente sempre esbarra nos nossos limites, no limite da nossa razão humana. Aqui, Deus se revela o seu mistério, né? Como a gente está falando em imagens, eu gostaria de também trazer uma imagem. A imagem de um carro. Você está com o carro com o capô fechado, é uma pessoa que nunca viu um carro, tá? E o carro começa a andar sozinho. O que é isso? O mistério é o motor faz o carro andar. Agora, eu não entendo como o motor faz o carro andar. Tudo bem, né? É uma imagem fraca porque alguém entende, alguém fez, alguém compreende. Mas você pode me falar a vida inteira sobre como é que funciona o motor, eu não vou entender. Mas eu vou aceitar, porque eu sei que o meu carro, quando eu bato a chave, quando eu boto a primeira, vou soltando, vai indo. E assim ele vai se locomandando. Esse mistério, eu aceito pela fé que o carro anda através do motor, né? Claro, não é a fé, essa mesma fé que nós estamos falando aqui, né? Aliás, que Paulo insistentemente fala da fé, né? A partir da fé ou pela fé, isso é maravilhoso. Essa fé, nessa confiança de coração que nos conecta justamente a essa cruz de Cristo que o Lucas estava falando, que o pastor Lucas estava falando. Essa fé que te conecta, não uma fé em ti mesmo, não uma fé na deusa Diana, não na fé em outras coisas, é no único Deus verdadeiro, né? Aquele Deus que foi capaz de morrer numa cruz, a pior morte possível da época, e pior morte possível, tendo em vista que ele carregava em si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Então, esse mistério nem sempre a gente vai entender, aliás, nem sei se é para a gente entender, mas a gente aceita esse mistério, porque é um mistério revelado a partir da fé. Né? Muito bom. Vamos adiante? Vamos lá. Capítulo 5. Perdão, 4. Capítulo 4. Assim, então, diz o capítulo 4 de Efésios, né? Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando a ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e por pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração.
Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Muito conteúdo aqui, né? É bem difícil a gente lidar com tudo. Eu vou fazer meu comentário logo depois, os colegas podem ficar bem à vontade. Eu quero só destacar aqui quando nas cartas apostólicas aparecem assim, olha, então assim, ó, já que eu disse isso tudo para vocês, portanto, né? Então, agora é o seguinte, ó, vamos lá, vamos pensar aqui. Não vivam mais como os gentios. Não, mas como assim? O apóstolo Paulo disse que ele é o apóstolo aos gentios. Ah, mas é que eles precisam ouvir o evangelho. Não de acordo com como viviam antes, mas no evangelho. Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Né? Há pouco eu e o pastor Jorge conversávamos aqui, né, sobre o entendimento obscurecido. O Salmo 119, no versículo 130, o salmista diz assim, a explicação, a explanação da tua palavra traz luz e dá entendimento. Né? Acho assim muito oportuno isso, né? Viver assim como se a palavra de Deus não tivesse valor para a minha vida, não me trouxesse orientação necessária para viver as relações neste mundo, e especialmente para me conduzir à vida eterna, mediante a fé que ela mesma me dá e alimenta e orienta, é viver com o entendimento obscurecido. A gente tira assim se a gente fosse viver assim como se a Bíblia não existisse ou não houvesse palavra de Deus no mundo, pensa só como seria a tua vida. Né? Pensa como seria a minha vida não houvesse a palavra de Deus, porque a explicação dela dá luz, traz luz ao nosso entendimento. O nosso entendimento que é uma bênção de Deus. Né? O próprio resumo dos mandamentos fala de amar a Deus de toda a nossa força e também de todo o nosso entendimento. O entendimento às vezes é um pouco complicado, porque ele está ilimitado pelo pecado, né? Às vezes ele se acha muito entendido, mas na verdade nada sabe. E aí vem a palavra de Deus. Ela traz luz ao entendimento. E isso leva à dureza do coração. Olha que curioso, primeiro ele menciona o entendimento obscurecido. E aí depois ele menciona uma ignorância e uma dureza de coração, né? Ali pelo versículo 18, no capítulo 4. Então, até estava revisando assim algumas coisas ali. Curioso que a gente está no mês da Reforma e dando uma olhada assim em livros que escreveram sobre Lutero, teólogos que se debruçaram sobre tudo que Lutero fez e disse, escreveu e assim por diante. Acho curioso assim que
dificilmente um livro que se escreveu sobre Lutero não começa falando dele, de Lutero, como alguém envolvido com a palavra. Tem um dos capítulos do livro menciona Lutero, né, o teólogo da palavra. Né, os opositores da Reforma chamavam ele e os seguidores de Lutero, os companheiros de Lutero, de escravos da letra, né, escravos da letra. Ou seja, escravizados pela letra fria do texto que foi escrito. Não, Lutero estava sendo fiel à palavra. E essa palavra que deu entendimento a Lutero, deu entendimento a todos aqueles que posteriormente continuaram firmes no mistério que foi revelado. Né? Então, o entendimento obscurecido, né, é um desafio, assim, um alerta para que a gente se volte sempre para a luz da palavra, que se revelou em Jesus. Né? Então, esse é um destaque, assim, a se fazer sobre o entendimento obscurecido. Essa palavra é a coisa mais importante que a gente tem, né, na igreja, né? A coisa que a gente deve... É o tesouro que a gente tem. Que a gente eu sempre digo assim, pensa nos sacramentos, né? Tipo assim, nos sacramentos. Nos sacramentos a gente tem elementos externos, visíveis, mas pensa se não tivesse a palavra. A água seria sempre água. Pão e vinho seriam apenas e tão somente pão e vinho. Né? Poderiam talvez simbolizar alguma coisa, mas por causa da palavra que é adicionada àquele elemento externo visível, ali já não tem mais um simples elemento externo, uma coisa comum. Né? Então, imagina só se não fosse a palavra. Né? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo dos sacramentos. Né? O que é isso aqui, pastor? É só água? Ainda não adicionamos a palavra, é só água, isso mesmo. Mas com a palavra temos um sacramento, né? Um meio da graça. Então, esse é o destaque aí sobre a palavra, né? Pastor Jorge, acho que caiu. Eu acho que ele caiu, Acho que ele caiu, visto que eu parado ali, né? Ou fui eu que derrubei ele, porque eu fiz ele parar de falar bem no meio. Eu gosto desse capítulo, especialmente porque ele não está fora do. Ele não está fora da temática, obviamente, de todo o texto, mas é como o pastor Nicolas disse, ele vai adiante. Ele sai um pouco dessa questão de, veja, olha, o que vocês creem é isso, o que foi feito por vocês é isso, e vocês precisam se manter firmes nisso. Agora o apóstolo Paulo vai um pouco adiante, né? Ele começa a dar algumas recomendações, e essas recomendações são importantes também, né? Pelo fato de vocês estarem em Cristo, na igreja, olha, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E se a gente volta um pouquinho, né? Volta um pouquinho, 2 capítulos antes, esse versículo 6, ele parece estar um pouco conectado com o 2:8, né? Aliás, o 2:10, que diz lá, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, Deus já preparou essas boas obras para que andássemos nela. E aqui ele fala, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. E aí, como que Deus vai agir por meio de todos? E aí ele vai falar daquilo que é importante também refletir na igreja, na nossa reflexão pessoal, a partir da graça, como é a vida do cristão. E se você quer ter quer observar um pouco sobre isso, você pode olhar nesse capítulo. São recomendações bem claras de Paulo. Olha, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, né? Cuidado como você trata o seu irmão. E eu acho engraçado até. Logo no começo ele fala assim, olha, os primeiros versículos, né? Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor.
Sabe, eu gosto desse suportando uns aos outros. O apóstolo Paulo acho que usa em outros momentos também, suportando uns aos outros, né? Eu gosto disso. Gálatas, acho que ele fala isso, é isso mesmo. Ele fala disso em outro momento, suportando uns aos outros em amor. Esse fim de semana eu tive um programa de rádio aqui na cidade e li uma mensagem no programa de rádio que chama muito a atenção para isso. Especialmente, por exemplo, hoje em dia está muito na moda, né? As pessoas dizerem assim, eu sou espiritual, mas eu não sou religioso. Aí você fala, nossa, essa pessoa ela é muito inteligente, né? Ela é uma pessoa muito culta. Ela não precisa de igreja ela não precisa do rótulo da igreja para se estabelecer como uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritual, né? Essa história do espiritualismo hoje em dia. Eu sou espiritual, mas eu não preciso na igreja. Eu não preciso estar ligado à placa de uma igreja. Isso é a maior bobagem que existe. Quer dizer, obviamente, placa de igreja não salva ninguém. Obviamente que não. Mas Cristo e historicamente a gente vê, une o povo dele num só corpo. Né? E nós vamos estar unidos com aqueles que são parte do corpo de Cristo também na igreja. Faz parte do chamado de Deus. Né? Mas eu não vou na igreja porque tal pessoa não gosta de mim, ou porque eu não consigo me dar bem com aquele ali, com aquela. A gente sabe, relacionamento de pessoas, às vezes, as pessoas não se dão muito bem. E olha o que o apóstolo Paulo fala, gente, não deixem que a raiva de vocês, lá no final do capítulo 4, né? Não deixem, fiquem irados, mas não pequem. Suportem uns aos outros. Né? Nem que seja necessário você suportar na marra. Mas suporte o seu irmão na fé. O seu irmão na fé é tão pecador quanto você e é digno de perdão tanto quanto você. Eu digno de perdão, digo no sentido de que Cristo dá o perdão, né? Não que merece por merecimento. Mas recebe o perdão como você. Quer dizer, a vida em comunhão, a vida em unidade, a vida em comunidade, ela precisa ser um pouco relembrada no nosso meio. Hoje em dia parece que se tornou, me desculpe o termo, se tornou burrice se reunir em igrejas. Se tornou coisa de gente retrógrada, que precisa estar unida a uma placa de igreja para ser nossa, esse ali precisa estar unido a uma placa de igreja para ser religioso. Mas é assim que a Bíblia nos ensina, a nos unirmos com os irmãos da fé, suportarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Tá? Isso aqui é importante, o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós aqui. Amar a mim mesmo é barbada, né? Barbada, amar a mim mesmo é barbada. Se eu ser espiritual em casa, sozinho comigo, é tranquilo. Ser tolerante, praticar um amor contigo mesmo, né? Aí suportar a mim mesmo é tranquilo. Isso aqui é interessante, só para fazer um último comentário. Ser espiritual em casa é muito barbada. Sabe por que é barbada? Como o pastor Jorge trouxe. Porque eu estabeleço os meus critérios de espiritualidade. Claro. Eu vou dizer o que é bom, entre aspas, para mim, no que diz respeito à minha espiritualidade. E se eu estiver errado, não vai ter ninguém, como um pastor ou um líder, para dizer, você está errado. Não, eu vou dizer se eu estou certo ou estou errado, e como eu não gosto de estar errado, eu vou estar sempre certo. É o meu jeito de fazer. Entendeu? Isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso. Eu gosto muito desse capítulo porque ele segue uma ordem até meio óbvia, meio orgânica, meio natural, assim, né? Ele tá até mesmo estruturalmente, né? Se tu vai ler o fim do capítulo 3, né? A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Parece que acabou ali, né? E aí vem um portanto, como tinha antes, o pastor Nicolas tinha comentado, né? E aqui na minha tradução tá, e por isso então ele vai linkar agora com aquele aspecto bem pessoal da vida da igreja, né? Assim como o pastor Lucas estava comentando. Ele vai agora colocar esse mistério em prática, né? Esse mistério que foi revelado para ele, e que ele agora revela também aos gentios e revela a todos, e esse mistério na prática tem a ver com a unidade, né? A unidade num mesmo espírito, num vínculo de paz, diz o texto ali. Né? E aqui, nessas nossas séries de estudos, a gente já inúmeras vezes falou sobre a importância da união dentro da igreja, a união entre os membros deste corpo de Cristo, né? E a gente já falou várias vezes também que a união é a segunda coisa mais importante dentro de uma igreja. A gente deve prezar a união
como a segunda coisa mais importante. E a primeira também está nesse capítulo. A primeira coisa, a coisa mais importante também, vejam o versículo 14 e 15, né? Na verdade, 13 até. Até que todos cheguemos à unidade da fé, unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, constituído, e assim vai indo, né? Veja só, a coisa mais importante, a verdade, vamos dizer assim, né? Que é a coisa mais importante, que é a verdade sobre Cristo, a doutrina correta, aquele bife que a gente falou antes, né? No segundo capítulo, a salvação por Jesus, conquistada por Jesus, por graça de Deus oferecida a nós através da fé, essa é a coisa mais importante. Onde não existe esse ensinamento, ali já não existe mais cristianismo, né? Ali já não há mais união, né? E o entendimento dessa salvação por graça mediante a fé, ela é expressa na vida da igreja de formas variadas. Antes ali o pastor Nicolas mencionou os sacramentos, né? O batismo, a Santa Ceia, o perdão dos pecados, a pregação da palavra, né? A palavra, aquela coisa que a gente mais entesoura, né? A coisa mais importante, aquele tesouro que tem na vida da igreja, né? É isso que define uma igreja, se uma igreja ela é cristã ou não é, ou se ela é só cristã de nome, né? Este é aquele artigo, né, que as nossas confissões luteranas dizem, o artigo pelo qual a igreja ou fica de pé ou ela cai. Se não tem esse artigo da santificação, da justificação, né, da salvação, a salvação por graça. Então, por isso, essa união, uma união puramente externa, para fim de aparência, é como essa imagem de uma criança que não consegue se sustentar e ela vai sendo levada de lá para cá, ela vai mudando de um lado para o outro, conforme vai o vento, conforme é mais bonitinho, conforme é mais sentimental, conforme é mais consagrado, conforme é mais tradicional. E entendam-me bem, não há problema nenhum, não há nada de errado em tradição, não há nada de errado em beleza, não há nada de errado em emoção na igreja, está tudo tranquilo. Mas essas são coisas irrelevantes se o conteúdo, ou seja, o alicerce, a raiz, não está baseada no verdadeiro ensino, na doutrina correta, na doutrina, no ensino sobre a salvação. Por graça, mediante a fé, expressa, então, nas formas mais variadas através da igreja. Então, essa é a união que já existe. E essa união também está oculta a nós. Nós não falamos antes de mistério, nós não sabemos como é que é essa igreja, né? A gente tem essas igrejas nossas aqui que pregam, mas há uma igreja que congrega, então, todos aqueles verdadeiros crentes, aqueles que Cristo chamou para serem santos, né? Os santos crentes, os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor, Jesus. Esta igreja Deus conhece, né? E essa igreja, sim, né, pastor Lucas, não é uma igreja de título, mas ela também se manifesta na placa, né? Onde é que a gente ouve falar da palavra de Deus? É na igreja, não se enganem, é na igreja. Então, a gente também vive essa situação de, ao mesmo tempo, nós termos essa igreja, vamos chamar de igreja visível, mas também tem aquela igreja oculta, aquela igreja que não é visível ao nosso olho, mas a igreja que Deus conhece, né? Por isso é uma coisa bem importante, não vão ter só luteranos no paraíso, não vão ter só de uma denominação no paraíso, são todos os santos crentes e cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor, onde essa doutrina da salvação por graça mediante a fé, expressa na Santa Ceia, expressa no santo batismo, na confissão e absolvição dos pecados, onde ali há essas coisas, a palavra e os sacramentos, e eles são administrados de forma correta, ali está a igreja. Ali está a igreja. Então, esse capítulo 4 me chama muita atenção por causa disso. Também ainda tem mais um comentário, depois eu quero
quero fazer também. Por mim, pode fazer já, pastor Nicolas. Posso fazer? Vai firme. Tá. Perdão, eu caí um pouquinho antes da internet, a gente está nessa situação, a gente cai, né? Volta e meia. Aliás, um abraço aí para os nossos provedores de internet aí, que tá difícil, gente, tá difícil. Enfim, vou fazer umas ligações depois. Dá um jeito aí, pessoal. Vou irar, mas não vou pecar. Boa. É justamente sobre isso que eu quero falar. Olha que interessante, né? O cristão não é um robozinho, né? O cristão, ele é permitido que o cristão fique irado às vezes, que o cristão fique chateado, que o cristão até mesmo chore, fique triste, fique alegre, sinta emoções. Isso não deve dar motivo para a gente pecar. Né? Eu não sei se vocês tinham comentado sobre isso quando eu estava fora, por isso que eu pedi desculpas, né? Mas da gente não deixar essa raiva momentânea dominar a gente. Afinal de contas, Paulo diz que isso é praticamente a mesma coisa de dar lugar ao diabo, né? E pensa, tem tantas vezes que acho que o pastor Jorge caiu de novo. O pessoal do provedor lá de internet do pastor Jorge não vai conseguir assistir o estudo depois. Não vai conseguir assistir. O pastor Jorge está irado, mas não está pecando, tá? Só dizer. Exatamente. Essa história é interessante, né? O apóstolo Paulo talvez esteja lembrando do Salmo 4, versículo 4, né? Pode ser. Quando também aparece essa linguagem lá, né? De que irem, né? Vocês vão ficar irados, mas não pequem. E aí, aqui ele diz, né? Que o sol não se... Né, que a raiva não se... Como é que o sol ali... Como é que ele menciona lá? Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, né? Então, tipo assim, resolvam isso antes de acabar o dia, né? O quanto antes. E lá no Salmo 4 fala de consultar no travesseiro o seu coração. Olha, né? Aqui, ó, abri o Salmo 4, ó, Salmo 4:4. Tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Isso aí, sosseguem, exatamente, né? Porque daí a gente lembra do outro salmo que diz assim, olha, vocês podem dormir, porque o guarda de Israel, ele que te guarda, ele não dormita. Alguém uma vez escreveu que essa é a fundamental diferença entre Deus e os seres humanos. Quando tu tá dormindo, tu tá entregue. Tu tá entregue. Tu tá assim, ó, dependendo do sono do cidadão, podem te carregar para outra casa, te levar embora. Tu tá entregue, pode fazer o que quiser contigo. Mas o guarda de Israel não dormita. Por isso que a gente pode recorrer a ele no meio da noite, no meio da ira, no meio da raiva. E uma grande questão também, né? O pastor Jorge mencionou aí essa questão do versículo 26, né, de que cristãos, em algum momento, por um motivo ou outro, sem dar razão ou justificativas para isso, são tomados pela ira, pela raiva. Mas que esta seja uma ira ou uma raiva com base na defesa do evangelho. Não para justificar pecados e más condutas, mas com base na defesa do evangelho. Aí a gente se lembra dos salmos imprecatórios, né? Salmo 58, Salmo 82, deixa eu ver se eu lembro outro, acho que o Salmo 107, se não me engano, são salmos chamados imprecatórios. São aqueles salmos assim, e o pastor Jorge agora deve estar assim, não sendo tomado pela ira, né? Mas a ira está batendo a porta dele, né? E ele está botando em prática o conselho do apóstolo Paulo, deixando de lado a velha natureza que corrompe os desejos enganosos da humanidade. Está ali, ó, no versículo 22. Né? Teologia na prática aqui. É isso aí. Né? E o grande lance, né? O grande lance é esse, né? É uma ira, uma raiva não oriunda do pecado, né? Mas que se indigna com, né? Fala da ousadia. A gente tem que ter ousadia, né? Para falar, para se posicionar, para estar firmes em Cristo. E eu acho que o pastor Jorge caiu de novo. Olha aí, ó. Caiu de novo. Nossa, tem problema, acontece. Não tem problema, acontece. Aqui no versículo 24, né? Ele vai precisar se revestir da nova natureza, né? Criada segundo Deus.
Essa aí é para ti, esse versículo aí, ó. Você precisa se revestir Isso da nova natureza, pastor Jorge. Olha aí, ó. Isso. Isso aí. Deixa de lado a Dominar. velha. É verdade. É verdade. Mas acho que mais um comentário, né, pastor Jorge? Só para encerrar? Olha, não, era isso, né? Da gente ter essa nova vida aí, né? É melhor não Bastante comentar. calma, É melhor não bastante comentar, né? paciência. É verdade. Não, mas é sobre isso, né? Não deixar essas coisas sedimentarem tanto a ponto delas crescerem, né, numa bola de Sim. neve e daqui a pouco tu tá realmente abrindo espaço para o diabo trabalhar. Quem que faz isso crescer dentro de ti? Não é Deus. Né? Então, claro, não quer dizer que você deve confrontar na hora, né? Às vezes com cabeça quente é melhor a gente se acalmar, deixar um pouquinho o tempo passar. Mas agora não deixe isso passar o tempo todo, né? Ali fala nesse momento sobre aquele que mentia agora, então fale a verdade. Seja franco com o teu irmão, né? Seja franco com ele. Claro, em particular, de forma a não expor ele, tudo aquilo que a gente já viu no Mateus 18, né? Mas não deixar isso passar e que isso crie dimensões tão grandes a ponto de o diabo estar te usando para isso. Uma mágoa que vai crescendo a ponto de você não mais se irar sem pecar. Né? Então é isso só que eu queria comentar. Então, finalmente consegui terminar meu comentário. Sem cair. Muito bom o estudo de hoje, os capítulos 13 e 4, a gente pode, com menos capítulos, a gente pode discorrer um pouco mais e até debater alguns assuntos importantes que pipocam nos capítulos. Obviamente, muita coisa ainda poderia ser dita, né? Mas a gente fica contente de poder estar, de repente, destacando algumas coisas, chamando a atenção para algumas coisas também. Eu acho que, eu pelo menos tenho percebido que quanto mais tempo nós temos de trabalho, o pastor Jorge e o pastor Nicolas são capelães de colégios, né? Ambos também ajudam nas suas paróquias. Eu sou pastor aqui em Tuparendi. A gente vai observando as coisas, vai aprendendo com o ministério. Muitas coisas também, a leitura do texto bíblico se torna diferente, né? A gente lê o texto bíblico, que é o mesmo texto, de uma maneira um pouco diferente, né? A gente observa coisas também muito importantes e com certeza a gente traz isso para esses estudos. Encerramos então. Eu vou pedir ao pastor Nicolas, de repente, puder fazer uma oração final e a gente encerra o nosso estudo de hoje. Beleza. Gracioso Deus e Pai, antes de tudo, Senhor, antes de tudo queremos recorrer a Ti, em oração, em súplica e também com ação de graças. Obrigado, Senhor, porque em Jesus e através de Jesus podemos Te chamar de Pai, sabedores de que tudo aquilo que precisamos para esta vida e para a eternidade, temos graciosamente nas Tuas mãos. Obrigado porque a Tua palavra habita ricamente em nossos corações e mentes. Obrigado porque pela Tua palavra nos orientamos, nos encorajamos com ousadia e também com temor diante dos desafios que temos para proclamar e anunciar aos quatro cantos do mundo o Teu mistério, que foi revelado pela Tua graça em Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra consola os abatidos, encoraja os amedrontados, dá força aos cansados, dá perdão aos desesperados, dá consolo e paz aos angustiados e ansiosos. Obrigado, Senhor, porque ainda vivemos em paz em nosso país, de forma tal que a Tua palavra tenha livre curso nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país inteiro. Abençoa o trabalho da Tua igreja no mundo todo. Pedimos a Tua orientação, pedimos o Teu poder e a Tua ordenança sobre todas as autoridades do nosso país e de todo o mundo. Pedimos a Tua bênção sobre os bons planos que promovam a paz, que promovam a união entre as pessoas. E pedimos, Senhor, frustra os maus planos, daqueles planos que buscam corromper a boa unidade, que buscam prejudicar aqueles que mais precisam de assistência e cuidado. E usa também a Tua igreja, neste mundo, como um meio, como um instrumento da Tua graça e justiça. Perdoa o nosso pecado, olha com amor para as nossas limitações e dá-nos o Teu Espírito, o Teu Santo Espírito, para nos encher de força, de consolo e de sabedoria, ao revelar, ao anunciar, ao proclamar com ousadia a Tua palavra e o Teu amor em Jesus.
Tudo isto, Senhor, que está nos nossos corações e mentes, colocamos diante de Ti. É em nome de Cristo, o nosso Redentor, que oramos assim. Amém. Muito bem, nos chegamos ao final de mais esse estudo, agradecendo então a audiência de todos vocês, tá? Muito obrigado, semana que vem nós estaremos de volta aqui, estudando os últimos 2 capítulos de Efésios. Eu quero dar um gostinho para vocês e também um gostinho para você que acompanha, e também uma tarefa árdua para nós, que refletimos, estudamos para trazer um conteúdo para vocês, que é o capítulo 5, versículo 21, 22 e seguintes, que diz: esposas, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido. E aí depois ele fala, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Como nós vamos explicar isso, né, colegas? Tem explicações, obviamente tem. Nesse mundo que nós vivemos, obviamente temos explicações para isso também. Um gostinho para você, semana que vem, estar aqui conosco no mesmo horário. Muito obrigado. Vamos pensando aí também. Isso aí. Não. Vamos pensando aí também. Olha, o pastor Jorge caiu de novo, acho. O pastor Jorge ia comentar e caiu, né? Tudo bem. Um abraço aí para todos e até semana que vem. Até semana que vem. As mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.